Olá, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos iniciar o nosso estudo sobre a química, tá? Então, vamos fazer uma introdução aqui sobre as propriedades gerais da matéria, tranquilo? Pessoal, nós estamos acostumados com os objetos do nosso mundo, né? E com os outros seres vivos com que dividimos o planeta e que dificilmente paramos para observá-los mais de perto ou para pensar neles de outros pontos de vista, não é verdade? No entanto, tudo o que nos rodeia envolve processos que têm sido alvo da curiosidade humana desde muito tempo. E a curiosidade humana foi a principal responsável pelo desenvolvimento da ciência. E a química é um ramo da ciência, né? Extremamente importante. É uma disciplina totalmente científica, tá? E é justamente isso que nós vamos estar estudando nessa unidade, tranquilo? Pessoal, as plantas, né, e o vento que as agita, os objetos que usamos no dia a dia, né, e as indústrias que os produzem, nós mesmos e os outros seres vivos, e até o próprio planeta Terra e o seu satélite, né, a Lua, todos nós, tudo isso daí que foi citado, tem explicações dessas propriedades da química, tá? Então, é uma ciência extremamente importante, junto com a biologia, com a física, com a matemática, tem uma parcela importantíssima para tentar fazer com que a gente desvende esse nosso universo, esse nosso mundo, essa nossa vida. Tranquilo? E nós vamos iniciar justamente com as propriedades gerais da matéria. Vamos dar uma olhadinha o que é isso? Olha só, pessoal, na embalagem de diversos produtos utilizados no dia a dia, pode-se ler a indicação de certas medidas, como a massa ou o volume. Olha o exemplo aqui, ó, né? 500 gramas, então a massa aqui do macarrão, né? 1 litro do suco de uva aqui, ao volume que contém aqui essa embalagem, tranquilo? Então, massa e volume são propriedades da matéria, tá? Como nós vamos dar uma olhadinha aqui. Uma das, que são várias, né? Então, são duas, na verdade, duas propriedades aí, a massa, né, e o volume. E as embalagens, elas devem indicar a quantidade dos produtos, né? E a gente sempre verifica isso, consequentemente. Tá? Então, quais são as propriedades gerais da matéria, além de massa e volume? Vamos dar uma olhadinha nisso agora. Por quais mudanças de estado físico elas podem passar? Também vamos estudar sobre isso. E como os cientistas distinguem uma substância da outra? Isso também é nosso objeto de estudo, beleza? Então vamos começar aqui com as propriedades gerais da matéria. Então, propriedades gerais da matéria são propriedades que todos os corpos possuem e podem ser iguais mesmo em materiais diferentes, tá, pessoal? Então, são propriedades que todos os corpos vão ter, beleza? São as propriedades gerais, todos terão, tá? Pessoal, quando a gente falar aqui em corpos, né, estamos falando de uma porção limitada da matéria, beleza? Porção limitada da matéria. Para não ficar na cabeça, né, falando em corpos, a gente imaginar somente tipo corpo humano, né, sistemas orgânicos de maneira geral. Não, tá? É uma porção limitada da matéria, beleza? E o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tá? Então, se eu de repente pego esse copo aqui, tem massa, ocupa lugar no espaço, é matéria, né? Se eu pego aqui esse aparelho, né, celular, tem massa, ocupa lugar no espaço, né? Opa, então é matéria. Tudo bem? Olha lá. E massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, se de repente eu quero saber a quantidade de matéria desse aparelho, né? Eu vou colocá-lo numa balança, né? E ela vai me indicar lá a massa. Quando nós vamos a uma farmácia, né? E queremos saber a nossa massa corporal, tá? Nós vamos na balança, verificamos lá e a balança vai medir lá para a gente, né? Ah, tem 60 quilogramas, tem 70 quilogramas, tem 50 quilogramas, né? Então, está verificando o quê? A nossa massa, a quantidade de matéria que um corpo possui. Tudo bem?
O volume é o espaço ocupado por um corpo, tá? Então, o espaço ocupado por um corpo vai ser chamado de volume. Nós vamos estar falando aqui esses conceitos de maneira geral e no desenvolver da matéria, nós vamos estar dando determinados exemplos aí mais específicos relacionados a isso. Falando em específico, a matéria também tem propriedades específicas, mas no caso aqui nós estamos falando das propriedades gerais, né? São aquelas propriedades que todos os corpos possuem, beleza? Então, já aproveitando aqui a deixa, tranquilo? Olha lá. Outra propriedade, a divisibilidade. Então, a matéria, ela pode ser dividida em partes menores, sem que as suas propriedades se alterem, tá? Então, até onde a gente conseguir dividir essa matéria sem alterar as suas propriedades, essa é a chamada divisibilidade. Tranquilo? Temos também a impenetrabilidade, ou seja, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se de repente eu pego esse celular, coloco ele aqui na palma da minha mão, então ele está ocupando o espaço aqui da palma da minha mão. Confere? Eu posso colocar um outro celular no mesmo espaço? Não. Você pode chegar e dizer, vai colocar em cima aí, Wendel, um do outro. Mas ele está ocupando o mesmo espaço? De forma nenhuma. O espaço que esse aqui já está ocupando, nada mais ocupa, tá? Isso é a impenetrabilidade. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Beleza? Compressibilidade. Então, sob a ação de uma força, a matéria pode diminuir de volume, tá? Então, uma determinada força vai fazer com que haja uma compressão na matéria, tá? Então, ela pode diminuir um pouco ali de volume. Alguns mais, outros menos, e aí, claro, vai depender da matéria que nós estamos falando. Tá? Tranquilo? E a elasticidade. Então, após uma compressão, a matéria pode voltar ao seu volume original. Beleza, pessoal? Então, essas são as propriedades gerais da matéria, tá? Então, dá uma olhadinha com calma, memoriza isso daí, porque nós vamos utilizá-las até muito tempo aí, enquanto a gente estiver falando sobre química, beleza? Vamos lá. Medidas. Então, a massa, assim como o volume e o comprimento, é uma grandeza, né? São grandezas, bem? Ou seja, é algo que pode ser medido. Aquilo que a gente pode medir, né? Consequentemente, vai ter uma grandeza. Então, medir uma grandeza é compará-la com outra grandeza tomada como padrão, certo? Então, para facilitar a comunicação, os cientistas preferem usar um único grupo de unidades de medida, que é o Sistema Internacional de Unidades, né? Que fazem parte desse sistema o metro, por exemplo, né? O metro cúbico, tá? O quilograma, né? Então o metro, aí a gente vai estar vendo a questão do comprimento em si, né? Distâncias, e aí quando são distâncias maiores, a gente já vai ali ter os seus derivados, né? Como o quilômetro, por exemplo, tá? O metro cúbico, relacionado à questão do volume, né? Você vai estar querendo saber as grandezas aí relacionadas ao volume, está relacionado aí a metro cúbico, tá? Claro, aí tem as suas variações, né? Você tem ali, por exemplo, o centímetro cúbico, né? E por aí vai. O quilograma, né? Como a gente acabou de ver lá nas embalagens, né? Então, você tem lá as suas variações, como a gente viu na embalagem 500 gramas, né? Mas a gente tem aí o Sistema Internacional de Unidade, que é um padrão, tá? Então, você tem um exemplo aqui, ó, uma balança de pratos, né? Um instrumento de medida de massa, né? Muito utilizado aí, né? Nos feirantes e tal. Não, claro, a gente tem, isso aqui são modelos mais antigos, né? Mas você tem hoje, claro, modelos mais novos, consequentemente, tá? Com relação à questão de balanças e tudo mais, né? E aí a gente já aprendeu que é um instrumento de medida de massa, né? Massa, tá? Mais na frente eu vou fazer essa comparação com vocês com relação
a gente está verificando a massa e não o peso, porque balança não mede peso, balança mede massa. Essa grandeza aqui que nós estamos estudando agora. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, essa aula era um pouquinho mais curta, porque a gente ia tratar somente das propriedades gerais da matéria, beleza? Introdução importante para que a gente possa entender os próximos conteúdos. Legal? É isso daí. Espero vocês, então, numa próxima aula, beleza? Tchau, tchau.